eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre a perseguição. De novo, a perseguição à bruxaria, ela nunca acabou. E hoje a gente vai abordar como ela foi se refinando. Hoje eu vou falar, muito do que eu estou falando hoje vai ser baseado no livro da Sylvia Fedez, Caliban e a Bruxa. O que esse livro nos mostra, né? Primeiro, que a perseguição às bruxas na Idade Média não foi a perseguição a uma religião, mas foi a perseguição às mulheres, né? Houve um entendimento, o sistema capitalista estava começando a se firmar e era preciso que os homens tivessem uma força de trabalho, eles tivessem número, né? E as mulheres precisavam cuidar de dar esse respaldo. A propriedade, que existiam propriedades que eram comunais, né? Beira de rio, floresta, em que as pessoas poderiam habitar. A gente sempre tem a ideia do feudalismo, do senhor feudal, mas existiam os livres, né? Os que estavam tipo Robin Hood, né? E aí tudo isso foi sendo privatizado e as pessoas começaram a ficar sempre na dependência de alguma coisa e essa alguma coisa tinha o respaldo da igreja. Então, sim, também teve um conteúdo religioso, mas era um conteúdo muito mais firmado em concentrar o poder na mão do patriarcado. Hoje, quando a gente acende nossa vela no altar, a gente não está apenas seguindo uma tradição ou tentando resolver as nossas questões mesquinhas do dia a dia. Eu falo mesquinhas, sim, todo mundo tem essas nossas questões do dia a dia, né? A gente está acendendo uma resistência. Quando ela aborda nesse livro toda a aceição, a forma como todos os julgamentos eram feitos, enfim, como algumas profissões, né? Quer dizer, a pessoa fala sempre das parteiras, das curandeiras, mas as profissões que lidavam com o cuidado, elas foram desvalorizadas para que, como eram profissões que eram normalmente praticadas por mulheres, aquelas profissões elas teriam de ter um ganho menor, porque as mulheres teriam que não dividir aquele trabalho com as obrigações familiares, o cuidado dos filhos e o cuidado do marido. Então, quando houve, meados do século XX, o movimento feminista, esse livro também aborda que uma das primeiras coisas que começou a acontecer foi a questão do desenvolvimento de filosofias ligadas a religiões ancestrais, onde o papel da mulher era valorizado, e não só o papel da mulher era valorizado, mas ela em todos os seus ciclos. Porque eu também quero falar a mulher enquanto alguém que gera, mas a mulher enquanto alguém que é sábia e que retém o conhecimento e passa esse conhecimento, né? O homem, ele retém o conhecimento e fica nele. Isso até hoje. Essa mulher, ela começa a perceber que a religião sempre esteve contra ela, né? E aí a gente entende, né, que uma estrutura que estava se firmando precisou sequestrar e controlar os corpos femininos, porque era fornecimento de mão de obra. E é por isso também que outras opções de família, né, a questão da homossexualidade, a questão da opção por ser solteira, a única opção que a pessoa poderia ter era se fosse ser freira, né? Fora isso, que uma mulher que quisesse estudar, uma mulher que quisesse ter alguma autonomia, teria que ser freira, porque senão ela teria que ser mãe. E deixando de cumprir esse papel, ela também perdia a valia.
Isso é até hoje, gente. Hoje, quando as mulheres, a gente pensa, ah, não, isso aí foi na Idade Média, vamos ficar remoendo isso até hoje. A coisa foi refinando só. Hoje existe movimento, hoje que o feminismo tem crescido, tem aparecido, informação aqui em diversos lugares aparece, as mulheres estão começando a entender as armadilhas, né? Também está ressurgindo threadwives, tá ressurgindo movimento de mulheres conservadoras. Gente, não dá para ser mulher, não dá para ser bruxa conservadora, não dá. Não dá. Conservador é manter a estrutura do que está. Ninguém está feliz na estrutura do jeito que está. O que une hoje a curandeira do século XVI e uma mulher independente dos anos 50, do século XX, né, é que ela tinha, ela era totalmente voltada para o lar, né? A mulher, ela não tinha, aquela curandeira, ela tinha alguma autonomia. Ela podia ser uma pessoa que morava sozinha no meio da floresta, enfrentando todos os riscos, mas ela tinha alguma autonomia. E hoje, até os anos 50, né, enquanto as mulheres ainda estavam só voltadas para a questão familiar, era a ideia da mulher ser só dona de casa. Não existia outra opção, né? Eu mesma, eu tenho herdado da minha avó um livro de receitas, e os livros de receitas da época, eles tinham poesia, tinham horóscopo, porque provavelmente ia ser o único livro que aquela mulher ia ler. Tinha noções de moda, como que a mulher aos 20 se veste, como uma mulher aos 30 se veste, como uma mulher grávida se veste, como uma mulher deve se comportar, como tirar manchas, como matar a galinha, fazer depenar. É um livro histórico, porque demonstra, né, o que a mulher tinha acesso. No livro de receita tinha que ter um pouquinho mais de alguma coisa, porque ela iria ler só aquilo. Isso quando sabia ler, né? E aí a gente tem uma ideia de que, assim, né, por que essa questão da velha, né, da mulher idosa, da mulher viúva, muitas vezes, né, é porque ela, não tendo mais a função reprodutiva, muitas vezes já tendo o cuidado dos filhos e tudo mais, ela se tornava uma autoridade, ela se tornava uma pessoa que continha conhecimento, ela tinha experiência, e é a função, né? Eu vi recentemente um post falando como baleias, né? Tem alguns belugas, parece, baleias, e as mulheres são as que têm menopausa e que têm vida depois da menopausa, né? E que a função dessas espécies que as mulheres têm a menopausa é justamente, os elefantes, as baleias, são justamente a ideia de ensino. São as que cuidam das crianças enquanto os pais estão cuidando de outras coisas, né? Então, é passar para as próximas gerações aquilo que foi o aprendizado, a experiência e tudo. Então, era uma função primordial. E que elas faziam as escolhas, e isso não... Entende que numa sociedade em que mulheres sábias estejam partilhando o poder, a noção de uma guerras santas, tudo que aconteceu teria tido uma outra visão, né? Porque ninguém vai criar filho para morrer em guerra para alguns enriquecerem, né? As pessoas, a cultura podia se espalhar de uma forma orgânica e não de uma forma opressiva como foi, né? E aí a questão, essas mulheres precisavam ser caladas para que as outras tivessem medo, né? E isso, hoje, o que aconteceu? Teve um momento em que parece que essa sensação de que existia uma perseguição, existia uma vigilância sobre essas mulheres, parou porque já existia uma unanimidade. É que nem na vacina o pessoal falava assim que eles queriam conseguir chegar na imunidade de manada.
de certa forma, as pessoas estavam imunes porque todo mundo era cristão, então não tinha questionamento e não precisava também ficar batendo na mesma tecla, então ficou parecendo, sim, agora nós evoluímos, não temos mais isso, mas é só o movimento de outras religiões, de outras visões de mundo, o próprio movimento feminista começar a mostrar resultados, né? Mostrar mulheres em situações de poder, situações de comando em empresas, enfim. Começou a ter esse revival de, ai gente, é tão gostoso ficar em casa só fazendo comidinha para o marido, é tão legal fazer uma dieta para emagrecer, ficar parecendo que tem 20 anos quando está com 60. Para que isso? Para que essa valorização estética de uma juventude, de uma adolescência praticamente, né? Porque as pessoas querem ter corpos de 18, 19 anos, aparência, não pode ter ruga, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não existe beleza madura, né? Não existe possibilidade de uma pessoa ter o valor estético evoluir também conforme a pessoa, enquanto que para homem não, para homem, ai careca, como ficou bonitinho, gorducho, como ficou legal, né? Tudo que é associado ao envelhecimento para as mulheres é considerado um tabu, uma perda, né, de valor. A sociedade está fazendo isso com as pessoas e as mulheres caem, porque eu vou tomar um remédio para ficar mais bonita e depois tem revertério porque esses remédios mexem com outras coisas. E o que eu acho pior de tudo, né, que eu acho que foi nesse ponto o pessoal até ganhou na corrida, né, que é a ideia de que a preocupação com a comunidade, que era uma consequência natural daquelas mulheres que, sendo mães, tendo educado seus filhos, elas começavam a perceber que teriam outros membros que precisavam também de uma orientação e que elas tinham essa possibilidade. Essas mulheres, elas tinham uma visão do coletivo. Então, assim, não é só porque eu garanti comida para minha família que eu não posso dar uma forcinha para aquela outra família, ou que algumas decisões que as pessoas estão tomando pode prejudicar a sobrevivência do nosso grupo todo. Essas profissões que a gente fala que lidam com o cuidado, elas ficaram subvalorizadas, né? É aquela coisa, para nós, hoje, é normal que um médico ganhe mais do que um enfermeiro, muito mais, porque é mais comum que homens sejam médicos e mulheres sejam enfermeiras. Profissões como massagista, psicólogo, profissões que vai ter uma incidência maior de mulheres, sempre ganha menos. Fisioterapeutas, né? Então, enquanto um engenheiro tem um ganho, uma nutricionista não vai ter o mesmo ganho. Profissões normalmente masculinas, elas vão ter uma visão, uma visão da sociedade como mais valorizadas. E aí acontece que a fogueira virou diferente. A fogueira é o inferno do você sobreviver nesse mundo masculino. Você ter que ser competitiva quando você não tem uma natureza competitiva, você tem uma natureza integrativa. Você tem que ser individualista quando você tem uma visão do coletivo. Você tem que ser uma superficial, porque o profundo não é nem... As pessoas nem sabem o que é esse profundo, né? As pessoas... vou aprender bruxaria? Vou assoprar canela na porta, pronto. Vou fazer uma vivência xamânica? Vou ficar num spa, se você tiver dinheiro para ficar
ficar um final de semana nesse espaço, você vai ter uma vivência, nossa, né? Que experiência fantástica, mas volta para um esquema que está montado sem mexer nele. Quando você se torna uma bruxa e você começa a entender que o que você está fazendo, as coisas que você está vivendo hoje aqui, elas têm uma origem, se você vai buscar o fio da meada quando isso começou, você entende que para você resolver esse problema, você tem que mexer na raiz do problema. E aí você entende que não dá para você pensar assim, eu vou trabalhar com magia, vou fazer o quê? Trazer o namorado de volta, fazer ervas para cura, para resolver algumas questões pessoais, né? Eu tenho tendência a ter enxaqueca, eu vou tomar um chazinho, fazer uma limpeza na minha casa, vou fazer uma defumação, enfim, é ritual de lua cheia, de lua nova, como se fosse só uma performance estética e uma sensação de um bem-estar momentâneo para você coisa. E não. Você se tornar uma bruxa, quando você pensa, vou cultuar a natureza, vou honrar a ancestralidade, você tem que honrar essa ancestralidade que foi calada. Você tem que honrar essa ancestralidade que existia um outro sistema que você hoje não pode exercer. Então você tem que recriar esse outro sistema, valorizar esse universo do feminino que hoje está depauperado, né? É aquela coisa, você está sendo queimada todos os dias. Quando você, sabe, é descredibilizada, quando você tem, as pessoas tratam, isso mesmo no meio esotérico, mesmo no meio Wicca, quando as pessoas pegam e falam assim, quero fazer um curso de Wicca, me ensina aí 4, 5 coisas, tchau. Tá, gente, faz parte da cultura de uma vivência bruxal, o conceito do coven, o conceito do coven como sendo uma rede de apoio, né? As pessoas elas não se dão conta o quanto elas não estão sendo coerentes com aquilo que elas estão acreditando, né? Estão gostando dos nossos vídeos? Espero que sim. A gente fica aqui esmerilhando para ter ideias, para ter conceitos, né? A ideia do nosso canal não é uma ideia de ensinar truques ou de aspectos históricos e que vocês possam ter acesso por outros meios, né? É justamente trazer essas discussões, né? Estão gostando? Deixe seu like, comenta alguma coisa, compartilha com quem possa se interessar também, tá certo? Até a semana que vem, então.